Recebam agora o pastor Antônio Oliveira da Vida Church em Intergarten. Família Vida. Dá um aplauso aí ao Senhor. Bom poder estar aqui. Bom dia, Família Vida, sábado de manhã. Isso é novo pra gente, né? A gente se encontrar no sábado logo cedo. Mas que bom, que ambiente a gente está vivendo aqui na nossa igreja. Que realidade tão gostosa, né? Muita gente sonha com aquilo que a gente está experimentando hoje, com aquilo que a gente vive. E eu olho para o rosto de cada um de vocês e agradeço a Deus, porque vejo a promessa do Senhor se cumprindo. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para a nossa conferência, que fala sobre uma igreja que acredita. E eu quero começar deixando claro aqui para você o que é a igreja. Quem, na realidade, é a igreja. Lembrando de algo que nós vimos aqui há um tempo atrás, e que fala daquilo que a gente está vivendo hoje. Há um tempo atrás nós começamos um projeto, sonhando numa realidade linda que hoje é vivida. E nisso que a gente vai ver agora, a gente vai ter claro quem é a igreja. E antes de chamar o vídeo que eu quero chamar aqui para vocês vão lembrar desse vídeo, eu quero ler um texto que o Senhor deu para que a gente produzisse esse vídeo. E o texto diz o seguinte: a igreja é você. A igreja é você vivendo de propósito, amando a Deus e aos demais. A igreja é você vivendo com uma missão de ir e compartilhar os ensinamentos de Jesus e fazer com que as pessoas o conheçam pessoalmente. A igreja é você vivendo com um plano de caminhar perto de Deus, servir, cuidando de pessoas, usando seus dons e paixões e transmitindo sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando vivemos isso dessa forma, todas as coisas que fazíamos na igreja passam a ser coisas que fazemos como igreja. Deus quer que vivamos isso e o mundo precisa disso, e nós fomos chamados para isso. Em nome de Jesus. Vamos ver o vídeo. Mesmo antes da vida nascer, nós já pensávamos em como poderíamos cuidar do maior número de pessoas. Poder caminhar lado a lado, sentir realmente o que o irmão está sentindo e compartilhar cada experiência em nossas vidas, sendo intencionais com o que a Bíblia nos ensina quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja não é um prédio, não é o seu líder ou mesmo sua música e eventos. A igreja não é sua tradição ou seus ministérios. Apesar de todas estas coisas serem boas, elas não são a igreja. A igreja é você. A igreja é você vivendo de propósito, amando a Deus e os seus irmãos. A igreja é você vivendo com uma missão de ir e compartilhar os ensinamentos de Jesus. A igreja é você, com um plano de caminhar perto de Deus. Quando vivemos dessa forma, todas as coisas que fazíamos na igreja passam a ser coisas que fazemos como igreja. Isso muda tudo. É uma revolução. Quando entendemos isso, deixamos de colocar mais atenção nas coisas e passamos a cuidar das pessoas. Pequenos grupos são ambientes perfeitos para que as pessoas possam crescer nessa jornada, compartilhando com todos simplesmente aquilo que estão vivendo depois de receberem Jesus em seus corações. Somos igreja onde estivermos, com quem estivermos, em todo o tempo. Esse chamado não é somente para o pastor ou para os líderes. Esse chamado é para todos. Queremos ser uma igreja de trabalhadores prontos para compartilhar suas experiências, paixões e dons com um propósito maior do que as suas próprias vidas. Tudo com a intenção de vermos salvação. O tempo de colher chegou. Aleluia. Uau. Erro estratégico já começar com esse vídeo aí. Preciso de um tempo agora. É muito lindo tudo isso. Ver aquilo que a gente está vivendo, a realidade que a gente experimenta hoje dentro das nossas casas, nos nossos pequenos grupos.
Para quem não é daqui, para quem ainda não faz parte da nossa família, o tempo de vida é como nós chamamos os nossos pequenos grupos. E o Senhor tem feito milagres nesses pequenos grupos. Mas é lindo demais ver tudo isso acontecendo, saber que é o que a gente está vivendo hoje. Mas eu quero te dizer que para isso acontecer, você vai precisar acreditar. Você vai precisar crer. Você vai precisar ter fé. E eu quero começar hoje contando aqui parte do meu testemunho, porque esse sempre foi um dos meus maiores problemas com relação aos planos de Deus. Acreditar. O Senhor me falava, o Senhor me prometia, o Senhor me dizia aquilo que Ele queria fazer. E eu muitas vezes falava, mas não é aquilo que eu estou querendo, não é aquilo que eu estou pensando. E eu quero te dizer uma coisa, enquanto eu não acreditei, enquanto eu não criei e me entreguei nas mãos do Senhor, eu não vivi nada daquilo que Ele tinha me prometido. Eu não experimentei nada daquela vontade boa, perfeita, agradável. Eu era o cara do quase, sabe aquela pessoa do quase? Quase deu certo, quase vivi isso, quase cheguei naquilo que acreditei que ia dar certo. Ou ainda aquele cara que as pessoas olhavam e falavam, pô, mas o Antônio é um cara tão legal, o Antônio é um cara tão bonzinho, por que com ele as coisas não vão? E a resposta é bem simples, porque eu não acreditava, porque eu não cria naquilo que o Senhor estava me falando, naquilo que o Senhor estava me entregando ali diante de mim. Sempre pensei que para viver algo assim, para viver a promessa do Senhor, para viver os planos de Deus, isso ia depender de algo de mim. Isso ia depender da minha capacidade, da minha habilidade. E o Senhor já havia colocado no meu coração tudo aquilo que era necessário para que eu vivesse a vontade dEle para a minha vida. Por isso eu gosto tanto de dizer que tudo aquilo que você precisa para viver a vontade de Deus já está na tua mão ou está ao teu alcance. O Senhor não está procurando aqui um grande pregador, o Senhor não está procurando um grande cantor, o Senhor não está procurando aqui um grande maestro, o Senhor está procurando corações ensináveis, corações prontos a receber. Aleluia! Que você possa ser essa pessoa hoje diante do Senhor, aquele que vai entregar tudo que você tem, tudo que você é nas mãos dEle, para que Ele possa fazer na tua vida. O Senhor que promete é fiel para cumprir. O Senhor tem um plano nas nossas vidas. A gente precisa parar de olhar simplesmente para aquilo que a gente não tem, para aquilo que ainda não aconteceu e a gente esperava que já tivesse acontecido. A gente tem que parar de esperar as condições perfeitas para então começar a dar passos. O Senhor te chama para dar passos de fé, e como a gente gosta de falar disso aqui, passo de fé, você olha para frente e não tem chão. Você olha para frente e não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor te chama a caminhar dessa maneira, porque cada passo que você der, o Senhor vai colocar o chão diante de você. Cada realidade que o Senhor colocar diante de você como um desafio, se você não temer, se você permanecer, se você fizer aquilo que o Senhor colocou no teu coração, as coisas vão mudar. A realidade vai se transformar e você vai viver aquilo que o Senhor tem na tua vida. Sempre pensei que para viver aquilo que Deus tinha na minha vida ia depender de mim. E eu não entendia que o Senhor ia me levar constantemente para fora da minha área de segurança, da minha zona de conforto. Que o Senhor ia me levar a lugares em que o que eu ia viver estaria totalmente fora do meu controle, da minha habilidade, das minhas condições humanas, daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que eu me sentia à vontade fazendo. Alguém aqui se identifica com isso? Não, no momento que eu ver algo que eu gosto, ou que eu sei, ou que eu posso, então eu vou. Não é desse jeito que funciona. E eu fiz isso muitas vezes. Tudo isso porque eu acreditava que dependia de mim. Até o dia em que a palavra daquele que me criou com um propósito começou a me dirigir. E a direção começou com correção. Começou com Ele me mostrando que eu estava num caminho totalmente errado e totalmente contrário. E como o Senhor sabe como nos corrigir. Como o Senhor sabe como nos fazer acreditar. Ele me tira da minha área de conforto. Ele arranca
o teto da minha cabeça, como Ele me disse, para que eu pudesse de verdade olhar para Ele e começar a entregar tudo nas mãos dEle, mesmo porque naquele momento eu não tinha opção nenhuma. Falei, tá bom, Senhor, se o Senhor faz tanta questão de mim, então onde é? E na mesma semana a porta abriu onde era. Que a gente possa entrar nessa nova realidade, e eu quero ser muito objetivo nessa palavra aqui hoje, te deixando claro que é Deus quem dá, é Deus quem faz, é Deus quem dirige. Tem gente aqui que está paralisada porque acha que o mérito é seu. Tem gente aqui que está paralisada porque acha que as condições têm que ser as tuas. Tem gente aqui paralisada porque acha que o tempo é quando você quiser. Não é desse jeito que funciona. Não dão um passo porque estão esperando as coisas acontecerem segundo a sua expectativa. Porque eu te digo que é Deus quem dá, que é Deus quem escolhe. Primeiro, porque como eu já disse aqui para vocês, eu vivi isso na minha vida. Mas além do meu caso, eu quero falar de alguém que a Bíblia me ensina o que Deus fez com ele, que a Bíblia me mostra o que Deus fez com ele. E eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia aí comigo em 1 Samuel capítulo 9. Vamos começar lendo os primeiros 2 versículos, que diz o seguinte: havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante, e tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Eu vi jovem e bonito aqui e falei... É modesto, né, Lê? Jovem e bonito chamado Saul, fica claro, é Saul. Não havia ninguém mais, meu Deus, bate muito. Não havia ninguém mais bonito que ele entre todos os israelitas. Além disso, era o mais alto que todos. Aí eu já fiquei no caminho, hein, Cezinha? Sincerão, hein, Cezinha? Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima, quer dizer, está todo mundo ali, você vê as cabeças de todo mundo, dali da cabeça das pessoas aparecia Saul. Ali aparecia o ombro dele para cima de todo mundo. E aqui com essa palavra eu começo a ver aquilo que o Senhor fez na vida de Saul. Quando o Senhor escolhe uma pessoa. Sabe por quê? Porque o Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Saul. Estava acontecendo ali uma situação, as jumentas de Quis se haviam perdido, e Saul sai com um empregado para procurar essas jumentas. Mas é engraçado como muitas vezes a gente está enfrentando as nossas situações do dia a dia, ele está ali resolvendo um problema. Começa com uma situação problemática, mas ele não tinha ideia do desdobramento que aquilo traria. Ele sai procurando algo, mas na realidade o que o Senhor já havia falado era algo totalmente diferente, era algo que ia trazer propósito, era algo que ia trazer chamado. Quantas vezes você está aí, consumido por situações que você acredita que é somente aquilo que você está vendo, mas na realidade o Senhor está trabalhando no teu coração, o Senhor está trabalhando na tua vida, o Senhor está trabalhando nas tuas emoções para aquilo que Ele vai fazer com você. Deus já havia falado com Samuel. Quando a gente chega no capítulo 9, versículo 16, a palavra diz o seguinte: amanhã a esta hora eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser governador do povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Olha que coisa, o Senhor já havia falado, o Senhor já havia mostrado, por isso eu te digo que é Deus quem dá. Muitas vezes a gente está acreditando que é a nossa condição, que é a nossa escolha, que é a nossa decisão, mas aquilo que você está vivendo hoje, o Senhor já falou, é Ele quem está dirigindo, é Ele quem te trouxe a esse lugar, é Ele quem te plantou aqui, para que você produza aquilo que Ele te chamou para produzir, aquilo que Ele te chamou para viver. E olha que coisa mais linda, eu vou te mandar esse rei, eu vou te mandar essa pessoa, eu vou te mandar esse homem que foi escolhido para viver aquilo que eu tenho na vida dele. Eu vou te mandar, amanhã a esta hora eu vou te enviar um homem da tribo de Benjamim.
E foi a palavra que o Senhor nos falou aqui desde o começo: eu vou mandar as pessoas corretas, eu vou mandar as pessoas preparadas. E quando eu vejo um evento como esse, eu vejo a palavra do Senhor se cumprindo. E eu quero te dizer nessa manhã: foi Deus quem te mandou aqui, foi Deus quem te trouxe a esse lugar, mas você precisa acreditar. Você precisa começar a dar passos de fé, você precisa começar a caminhar na vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas. Nessa ocasião, Saul foi ungido rei quando ele se encontra com Samuel. Foi ungido rei. É interessante, porque ele não tinha capa, não tinha cetro, não tinha trono, mas era rei, porque o Senhor já havia falado que ele era rei. Quanta gente aqui está olhando para as suas condições, falando: Senhor, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo outro, mas aquilo que o Senhor falou sobre a tua vida já é a verdade, porque aquilo que Ele te prometeu você vai viver. Eu vejo aqui nesse lugar homens e mulheres que vão se levantar para viver a vontade do Senhor de uma maneira poderosa, mas você precisa acreditar. Deixa de olhar para aquilo que você não tem e começa a lembrar da promessa do Senhor sobre a tua vida. Você está colocando atenção naquilo que você não está vendo, e está na hora de começar a acreditar no que Deus te prometeu e naquilo que Ele tem na tua vida, mas você vai precisar acreditar. Quantas vezes, olha só o que nós pensamos de nós mesmos, porque a gente está lendo a palavra, e é lindo como a gente vai se encaixando, como a gente vai se identificando. Quando Samuel fala com Saul, olha o que ele responde: eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. 1 Samuel 9, 21. E a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Olha que loucura, quando a gente não acredita, quando a gente não consegue ver aquilo que o Senhor está vendo. Ele está recebendo uma promessa de Deus, ele está sendo escolhido, ele está sendo separado, e ele está falando: quem sou eu para viver isso? Quem sou eu? Olha, sabe qual é a minha história? Eu sou descendente de Benjamim. A minha família é a menor da tribo. Como é que pode ser comigo desse jeito? Como é que esse chamado é para mim? Não tem como. E eu posso te dizer que isso acontece porque eu tive aí exatamente nesse lugar. E enquanto eu tive aí nesse lugar, nada, tinha promessa, tinha palavra, tinha aquilo que o Senhor havia me dito, mas nada acontecia até o momento que eu comecei a acreditar. Onde está a igreja que está se levantando aqui nesse lugar? Pessoas que acreditam, que creem naquilo que o Senhor está falando. Estamos diante da oportunidade de viver a vontade de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes a gente não acredita, e muitas vezes a gente continua colocando as condições que a gente tem, mas que hoje a gente possa viver algo muito diferente. Saul está vivendo isso porque o passado muitas vezes pesava. E se você for ver a história, a gente voltando lá em Gênesis 35, a partir do verso 16, você vai ver o que é a história de Saul, da família, da tribo de Benjamim, onde diz o seguinte: Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, filho da minha dor. Mas o pai viu aquilo e pôs o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Olha onde começa, olha o nascimento de Benjamim, olha de onde vem a história de Saul. Quantas vezes a gente está aí carregado com o peso do passado, com as tristezas do passado, com as frustrações do passado, mas eu quero te dizer que hoje Deus quer te livrar desse peso, hoje Deus quer tirar isso da tua vida, e você vai viver a promessa do Senhor sobre a tua vida. Olha o que acontece, voltamos para 1 Samuel 9, agora o versículo 27. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente, e você espere aqui um instante. O empregado dele foi, lembrem-se que os dois estavam procurando as jumentas do pai. Até aquele momento eles andavam juntos o tempo todo. No instante em que Samuel vai entregar a mensagem do Senhor para a vida de Saul, ele fala: teu empregado precisa ir na frente, eu tenho que falar com você agora.
O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Aleluia. E eu quero profetizar aqui agora nesse momento sobre a tua vida, dizendo: eu tenho um recado de Deus para você. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação, hoje é dia de acreditar naquilo que o Senhor te chamou para viver. Eu tenho um recado de Deus para você hoje. Aleluia. 1 Samuel 10:1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. E o que me chama mais atenção é o que vem em seguida, porque a partir dali Samuel começa a dar instruções para Saul. E olha o que ele fala: hoje, quando você for embora, versículo 2 do capítulo 10, encontrará 2 homens, sabe onde? Perto do túmulo de Raquel. Quando o Senhor quer transformar a tua história, Ele te manda para o lugar da tua dor. Quanta gente querendo evitar o lugar da dor, quanta gente querendo evitar determinadas situações, porque no passado elas te machucaram. Mas quando vem a primeira orientação de Deus, após a unção, no processo que o Senhor tinha para a vida dele, para que ele recebesse a presença do Espírito Santo, para viver tudo aquilo que ele tinha na vida dele, o Senhor o manda diretamente para o lugar da dor. Porque aí a história começava a mudar. Aí no lugar da dor, no lugar do sofrimento, no túmulo de Raquel, a promessa começa a se cumprir. Eu quero te dizer que onde você antes viveu frustração, que antes você viveu decepção, que antes você experimentou dor, aí nesse lugar o Espírito Santo começa a te curar e te levantar e trazer sobre a tua vida uma capacidade que você jamais viveu antes. Esse relógio vai rápido. A gente podia continuar falando aqui de outras pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor ungiu. O próprio Davi, o sucessor de Saul, um dia chamado na casa do seu pai, esquecido pelo próprio pai. O pai achando que ele não tinha condições de ser, mas era ele a pessoa, e ele é ungido. E mais uma vez, foi ungido rei. Não tinha capa, não tinha cetro, não tinha trono, mas era rei. Você está conseguindo entender? Você já começou a acreditar que não são as tuas circunstâncias que tem que te dirigir, mas é a palavra que o Senhor trouxe para a tua vida. Depois de ser ungido, enfrentou gigante, foi perseguido, caluniado, injustiçado, tudo isso depois de ungido, mas era rei, e conforme a palavra de Deus, no tempo certo ele se transformou num rei de fato. Está lembrando agora das promessas do Senhor sobre a tua vida? Está lembrando agora da palavra que o Senhor já te entregou, e hoje parece que você está tão longe dela? Eu quero te dizer que no tempo certo você vai viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu, se você acreditar. Se você hoje se levantar e se posicionar. E aqui, para te deixar bem claro essa situação, eu quero te falar do que acontece quando eu não acredito. Mais uma vez, desse lugar de quem viveu isso. Sabe por quê? Porque quando eu não acredito, existe um preço a ser pago. Um preço muito alto a ser pago. Sabe o que acontece quando você não acredita? Você perde a voz. Perder a voz significa não ser efetivo. Perder a voz significa não viver as promessas, não viver a vontade perfeita de Deus. E quanta gente está vivendo isso hoje. Mas eu declaro hoje aqui pela fé, porque o Senhor colocou isso no meu coração, que nós vamos levantar aqui nesse lugar homens e mulheres que vivem na plenitude a vontade de Deus para as suas vidas, que vivem a promessa do Senhor para as suas vidas. O que Deus quer fazer na tua vida é algo tão maravilhoso. Aleluia, mas você vai precisar acreditar. Se você quiser ter voz, se você quiser ser relevante, se quiser fazer a diferença no lugar onde Deus te colocou, no meio daqueles que o Senhor vai te usar para abençoar, você vai precisar acreditar. E eu vejo isso em Lucas capítulo 1, na história de Zacarias. A palavra diz o seguinte, Lucas capítulo 1, a partir do verso 10. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo já fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu na frente de Zacarias, de pé,
do lado direito do altar, e quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Olha que coisa incrível. Deus está dizendo que ouviu a oração dele. Deus está dizendo que está respondendo a oração dele. Mas sabe o que ele faz? Ele não acredita. Olha o perigo de não acreditar. E ele começa a questionar. Alguém aqui se identifica? Olha o verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber se isso é verdade? Meu pai amado, como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou velho, a minha mulher também. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus. Já manda logo a credencial. E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te falando aqui agora? Ele, o próprio Deus, me mandou te dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse? Mas isso acontecerá, sabe quando? No tempo certo. Não é no teu tempo, não é na tua hora, não é no meu, é no tempo certo. E sabe de uma coisa? Aí vem a consequência. Porque você não acreditou, você vai ficar mudo. E não poderá falar até o dia em que a promessa se cumprir. Está disposto? Está disposto? Não vai falar. É pago caro demais por não acreditar. O preço é alto demais e nós não temos hoje nem tempo, nem recursos, nem condições para pagar esse preço, porque esse mundo está clamando por Jesus. E Ele depositou dentro de nós algo que precisa ser transmitido em alta voz. E tem gente aqui só gesticulando. E tem gente aqui falando: poxa, mas eu tento, mas ninguém me ouve, porque você está sem voz por não ter acreditado. Mas hoje o Senhor te traz a esse lugar onde você vai recuperar a tua voz. O povo estava do lado de fora esperando o que ele ia trazer, o que ele ia falar. E ele sai sem voz. E ele sai sem voz porque ele não acreditou na promessa do Senhor. Versículo 21, enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias. E todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quanta gente hoje fazendo simplesmente sinais. Quanta gente perdendo a voz por não acreditar no que Deus falou, no que Deus entregou. Quanta gente sem voz por não crer na promessa do Senhor para suas vidas. Mas aí vem o desenrolar da história. Quando chegou o tempo, versículo 57 do capítulo 1 de Lucas. Quando chegou o tempo de Isabel ter a criança, ela deu à luz a um menino, segundo a palavra e a promessa do Senhor sobre a sua vida. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel. E todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queria dar o nome do pai. Era o costume, era a tradição. Isso é, Zacarias. Mas a mãe disse: não, o nome dele vai ser João, conforme o anjo havia falado. Então disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando: que nome você quer pôr no menino? Zacarias pediu uma tabuinha. Olha que situação. Ele pediu uma tabuinha e escreveu, de escrever e escreveu: o nome dele é João. Aleluia. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Aleluia. Olha que lição maravilhosa eu vejo aqui. Sabe por quê? Se ele colocasse Zacarias no menino, se ele colocasse o nome de algum parente no menino, isso significava que aquilo era a coisa de Zacarias. Isso significava que aquilo era a vontade dele, era o plano dele, era o tempo dele, era o desejo dele. Mas ele colocando o nome dele, ele ia falar: foi eu quem fiz. É meu mérito estar onde eu estou. É meu mérito estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas João sabe o que significa? Agraciado por Deus.
João significa que esse menino só existia porque Deus deu, só existia porque o milagre do Senhor se manifestou na vida dele. Quanta gente aqui tem a promessa do milagre e não está acreditando, mas eu quero te dizer, não vai ser segundo a tua condição, não vai ser segundo o teu conhecimento, não vai ser segundo o teu recurso, não vai ser segundo os teus contatos, mas vai ser através do poder de Deus, da promessa dele, que se manifesta sobre a tua vida. Aleluia, foi Deus quem deu. Por isso eu quero te dizer, lembre-se disso na tua vida. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que podemos ser, tudo o que podemos ter, vem dele, é por ele, é através dele nas nossas vidas. E eu quero te dizer, no dia que você acreditar, a tua voz vai voltar. Aleluia, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos levantarmos. Acreditar vai mudar tudo. Deus vai te levantar e te colocar em lugares que você nunca imaginou. Mas você precisa acreditar. Em nome de Jesus.